Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de manipulação de mercado, manipulação do mercado financeiro. Acho que, assim, cara, todo mundo deveria de aprender isso aí, mas nem todo mundo quer, né? Todo mundo quer mais a facilidade do mercado, quer pegar e colocar uma regra de cor no gráfico e quer achar que só isso ali é de fato o mercado, aquilo ali que vai fazer ela ter o sucesso tão esperado, né? Então, muitas das vezes a gente fica aí batendo cuca com regra de cor, coloração e tal, quando a gente para pensar, não é realmente assim que o jogo ele funciona. O jogo ele funciona na base da manipulação, ok? E eu vou te ensinar aqui nesses tópicos aqui agora, gente, como que funciona de fato aí a manipulação, ok? O preço, tá? Ele só se movimenta por causa dos grandes players, que têm o poder, né? Eles têm um poder maior de compra ou de venda do que a gente. Tá? Então isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Eu e você não conseguimos fazer um movimento de alta assim para baixo, assim de alta para baixo, para cima, para baixo, parar o mercado. A gente não tem poder para isso. Tá? Quem tem poder para fazer isso é as grandes instituições financeiras, os bancos, os institucionais. Tá? Então, como é que eles fazem isso? Tá? É aqui que está o segredo. Eu vou te passar a primeira forma aqui nessa aula, tá? O que que eles fazem, o que que eles precisam de ter para poder aí fazer a movimentação do mercado acontecer. Ou seja, tá? Muitas vezes você pega e olha para o mercado, ele é lindo e maravilhoso, né? Ele é lindo e maravilhoso, ele sobe, ok? Ele sobe, ele para e ele desce. E você fica aí na sua cabeça acreditando, não, é porque o preço está barato aqui, todo mundo está querendo comprar aqui, ok? Todo mundo está querendo comprar nesse nível de preço. Eu vou fazer um desenho mais bonito aqui para ficar mais didático possível, gente, porque o módulo de manipulação ele vale ouro, esse módulo aqui, tá? Então é o seguinte, às vezes você acredita que esse fundo aqui é só porque é um preço barato, vai existir uma movimentação boa nele. E você está bem errado, na verdade. E lá no final dessa aula você vai saber por que, que essa movimentação ela pode acontecer. Normalmente sai dos extremos, né? Que é ali as regiões de liquidez que a gente passou, ok? Então normalmente sai os estouros, saem daí, né? Mas precisa de ter uma configuração acontecendo, que é isso aqui, tá? Então agora eu vou colocar uma pulga atrás da tua orelha. Os grandes players não conseguem mover o preço aqui, comprando aqui. Eita, como assim, Cris? E agora piorou o negócio. Eles não conseguem. Sabe por quê? Porque todo mundo tá de olho nessa região, porque ela é uma região compradora. Pô, se o grande player que tem mais bala na agulha, tem mais cacife, como a gente fala aqui no sul, tem bem mais grana do que a gente, e é uma grana que a gente nem consegue imaginar o poder de compra ou de venda de um grande player. Eles têm muito mais capital do que a gente. Eles trabalham com lotes maiores, isso é óbvio, ok? Então, aqui eles não conseguem comprar aqui, gente, se não tiver algumas coisas acontecendo aqui nesse nível de preço. Porque pensa assim, a sardinhada toda sabe que aqui é fundo. Todo mundo sabe que aqui é um fundo. Inclusive os grandes players, eles sabem que é um preço barato. Fundo é preço barato. Você já aprendeu isso nas aulinhas básicas lá de análise gráfica, tá? Aqui o preço ele tá barato e lá o preço tá caro. E lá em cima vocês sabiam que eles não conseguem vender lá? Eles não conseguem vender lá. Não conseguem. Pô, Cris, tu tá piorando a situação. Como assim não conseguem vender lá? Tu tá piorando a situação pro teu lado, Cris. Como assim? Eles não conseguem vender lá e não conseguem comprar aqui. A menos que exista liquidez. A gente já passou um pouquinho sobre liquidez, você sabe o que é dinheiro envolvido, tá? Porque olha só, vou fazer um outro desenho para você. Um outro desenho. Eu te falei que em um range de preço, tá? O que acontecer aqui dentro, lembra que a gente não opera. A gente bota o Fibonacci, a gente espera o preço chegar lá na 7,6 e aqui na 23, tá? Então é uma dica que eu posso dar para vocês. Esperem esses pontos, são os melhores. Eu falei para vocês que, cara, eles não conseguem vender aqui. Mesmo eles tendo o maior poder do mundo. Mas, cara, mesmo sendo eles que movimentam o mercado. Eu coloquei uma pulga na tua orelha. E realmente essa pulga ela tem que ficar. Ela tem que ficar. E eles não conseguem comprar nesse nível de preço. Mesmo estando barato. Sabe por quê? Porque toda sardinhada também
tá vindo e tá comprando aqui. Eles estão vindo, aqui ó, a sardinhada toda, tá vindo e tá comprando. Estão comprando. Estão comprando, estão comprando, estão comprando, estão comprando, estão comprando. Agora vai ficar claro para você, estão comprando. Se o grande player que tem mais capital vir e comprar aqui, o que pode acontecer com o preço? Travar. O preço, ele trava. Ele trava aqui, nesse preço. Ele não anda. Ué, mas como assim, Cris? Como assim? Ele não vai andar, gente. Se só tem comprador num nível de preço, não tem negociação. Não tem negociação. Qual que é o princípio fundamental de negociação? Da lógica comercial. Se eu tenho uma loja de roupa, para mim poder colocar a roupa para dentro da loja, eu tenho que ir lá e comprar. Comprar de quem? De quem está vendendo, do fornecedor. Se eu falei para vocês que aqui os grandes players não conseguem comprar, se está todo mundo também de olho na região comprando, o que vai acontecer aqui? O preço vai travar, porque tem que ter vendedor nessa região para eles comprarem. Da mesma forma lá em cima, o grande player que tem muito mais capital que a gente não consegue vender. Não consegue. Por quê? A sardinhada também sabe que é um preço, é um topo. É um topo, em topo tem que vender e fundo tem que comprar. Beleza? Ora, se toda sardinhada já sabe que tem que vender ali, vai ter muita venda nessa região. Cara, eu gosto de falar de manipulação porque faz total sentido, é a lógica do mercado, tá? Então, o grande player, ele não consegue vir aqui também vender. Por quê? Porque para eles venderem, lembra? Sempre que eu falar eles, é os grandes players, tá? Eles venderem, tem que ter liquidez, tem que ter o quê? Comprador nessa região. Tá, mas como é que vai ter comprador nessa região? Como é que vai ter comprador aí se só tem vendedor, Cris? Tem comprador aí em cima, gente. Mesmo a galera toda vendendo. E eu vou mostrar para vocês na prática isso, tá? E aqui embaixo, Cris, se os caras querem comprar pesado e só tem comprador, o que eles precisam? Eles precisam de ter gente vendendo. Mas como que vai ter venda aqui, gente, se só tem gente comprando? Em fundo compra, né? Fundo compra. Exatamente. Vai ter venda aí. Por quê, gente? É muito simples. É muito simples e muito fácil de entender isso, tá? É muito fácil de entender isso, sabe por quê? Porque olha lá, a galerinha do Price Action. Ai, cara, eu tenho até dó, sabe? Porque eu também passei por isso. Eu tenho dó. A galerinha do Price Action vai fazer o quê? Quando chegar nesse fundo, eles vão ver um padrão, aquele padrão bonito, né? Um engolfo assim bonito, vão fazer compra aqui, né? Ou vão ver um martelinho, vão fazer compra aqui. Ou vão ver, sei lá o que, um padrão, um butterfly, um Pikachu ao contrário, sei lá, velho. Vão enxergar um oco, um ombro, cabeça a ombro, um okoi invertido, um triplo beija-flor, sei lá, cara. O que vão enxergar aqui que eles vão adotar como um padrão operacional. Opa, chegou na minha região de compra, tá barato, vamos comprar. Aí a galera vai lá e executa a compra. Compra, tem compra aqui, tem compra aqui, vai ter compra aqui, vai ter muita compra aqui, muita compra aqui. Aqui também, né, nesse engolfinho vai ter gente comprando. Tá, mas peraí, tá todo mundo comprando. E a gente aprende que tem que ter gerenciamento de risco, né? Exatamente. O que a gente vai fazer então? A gente vai esconder o stop loss aqui embaixo. Os compradores que estão comprados aqui, eles vão esconder o stop loss aqui embaixo. Tá, mas o que é o stop loss, Cris? Pergunta pra mim, o que é o stop loss? Não é uma venda? Lembra que eu te falei que aqui ia ter venda? Tá aí as vendas. Essas vendas são a liquidez para o mercado. É isso que o ICT traz como piscina de liquidez, galera. Tá? O ICT fala sobre a piscina de liquidez, eu não quis falar muito lá no módulo de SMC sobre isso, porque isso tem a ver com manipulação de mercado, ok? Então aqui vai ter muita venda. Vai ter, se teve 2.000 contratos de compra, vai ter 2.000 contratos de venda aqui também, tá? E aí o que acaba acontecendo? Os grandes players, eles pegam essa liquidez aqui, ó, eles induzem a galera. Então a primeira fase é a indução, tá? Vai ter a indução, que é o ICT traz como o inducement, que é induzir aí o varejo ao erro, ok? E, claro, depois disso eles só vêm aqui, ó, beliscam essa ordem que está aqui pregoada a mercado, ou a galera que já executou na compra, né? Executam esses caras e jogam o preço para baixo. Para quê? Para aqui embaixo os grandes players entrem com os maiores
lotes de compra. Tá? Então aqui embaixo os grandes players vão entrar comprando todas essas vendas da galera aqui, ó. Comprando tudo, ó. Comprando tudo. Aí o preço vai começar a subir. Aí os caras lá de price action, que operam fundo, falar, putz, me violinou e foi na direção que eu queria. Vai saber, né? Vai saber, né? Se não estão olhando a minha plataforma aqui, o meu operacional aqui na minha tela, a corretora tá de sacanagem, tá olhando minha tela. Não, gente, é manipulação. E esse tipo de manipulação é saudável para o mercado. Existem 3 tipos de manipulação. Deixa eu catar aqui, ó. A manipulação insider trading, que é aquele benefício, né, que só os grandes têm, que eles estão lá dentro das grandes instituições, né? Então eles usam as informações privilegiadas para realizar as transações vantajosas antes que essas informações sejam divulgadas ao público, tá? Então os donos de grandes bancos, enfim, eles usam ao seu favor. Eu vou supor, tá? Eu vou supor aqui que quem lembra de uma das entrevistas depois de um jogo que o Cristiano Ronaldo deu e o que ele fez com a tal da Coca-Cola na frente dele? Quem lembra disso? Pegou a Coca-Cola, botou pro lado, pegou a aguinha, a garrafinha de água e botou. O que aconteceu com as ações da Coca-Cola? Caíram. Será que alguém não sabia que ele ia fazer aquilo? Aí tem, né, gente? Será? Será que já não tinha uma combinação aí? Isso é o uso de informações privilegiadas, tá? Isso é manipular o mercado dessa forma, gente. Então, o que acaba acontecendo? As ações caem e aí o cara que fez lá a execução de compra ou de venda ganhou muita grana com isso, beleza? Então, é isso, galera. Vai ter muita gente vendendo, aí vai vir gente comprando, manipulando esse tipo de coisa, tá? E vai ter o spoofing, né? Que é quem é a galera aí do tape reading sabe mais sobre isso, tá? O spoofing é por exemplo, o spoofing é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Eu tenho aqui o preço do ativo, ele está se movimentando aqui e tal. E aqui eu tenho a galera do book, né? Bota o book aqui do lado. Tá? Ou o volume profile, né? Não é o volume profile, não, é o livro de ofertas. Aí o livro de ofertas vai ter aqui em cima, ó, aqui é um topo, vai ter uma ordem de venda aqui, vai ter umas menorzinhas assim, aqui. Daqui a pouco aparece uma ordem aqui, ó, que é a tal da ordem iceberg, né, que a galera fala. Aparece ela e aí o preço vai lá em direção a ela, né? O preço vai lá em direção a ela, vem consumindo as ordens de venda. Quando ele chega pertinho lá, o que os malandrão faz? Tira fora ela. Pra quê? Para vir muita gente lá do book vendendo aqui. Sabe para quê, galera? Sabe para que eles fazem isso? Eles botam a ordem e tiram para induzir mais gente a entrar vendida com eles, porque quem olha book vai saber, não, é uma ordem grande, vamos escorar a nossa ordem um pouco abaixo de venda. Só que o grande player não está interessado em vender, ele só está induzindo a galera a vender e eles estão pegando aqui, ó. E quando a galera executar aqui, muita venda, porque tem uma ordem de venda grande, eles logo tiram a ordem deles para não ser executada. Ele faz o spoofing, né, que é a enganação, né? É a ordem fantasma, o iceberg. E vem aqui e mete uma ordem de compra. Porque daí eles querem empurrar o preço mais para cima, executando todos os vendedores. Porque para comprar, precisa de ter vendedor aqui. Entendeu? Essa é a tal do spoofing. E o pump and dumping, tá? Que é o que a gente estuda, que é o que esses dois que estão de amarelo não pode ser feito. É contra a lei fazer isso, tá? Então, os caras que fazem isso podem tomar até multa se serem detectados, tá? Então, pumping and dumping, tá? É o que a gente estuda, que é elevar artificialmente o preço de um ativo, pumping, para depois vendê-lo a um preço inflacionado e posteriormente deixar o preço cair, dumping e vice-versa, tá? Então, a partir da próxima aula nós vamos estudar as 3 fases da manipulação de mercado. Vamos que é só o começo.